Oi, pessoal. Oi, tudo bom? Bem, Tudo Isabela? bem você, Fê? Tudo bem, muito frio, mas tudo bem. Nossa, como tá frio mesmo. Não, Tá pelo amor demais. de Deus, como tá frio. Cris, Eu vou pegar água, tá? vai lá. Tá dando para me ouvir, Fer? Agora dá sim. Ô, Cris, qual que é o evangelho de hoje que eu esqueci? Deixa eu olhar aqui. Capítulo 23, o item 7 e 8. É eu que vou ler, não é? Você tem ele aí? Tenho sim. Ai, tá bom. Boa sete- noite. Oi, boa Oi, noite. Marcelo. Tudo bem? Bom, e você? Tudo jóia. Hoje a aula é do Marcelo. Fala, Radal. E aí, Marcelo? Agora que caiu a ficha aqui. Tudo bem? Oi, Foi, Rafael. Cris? Agora que caiu a ficha que você que é o pro hoje. Né? Ah, mas não chego nem aos pés do Radal, nem da Neucione, né? Ô, Fernandinha. Um aprendiz. Tudo bom, Radal? Dá a Fernandinha atrás de você aí. Ah, é a minha filha, né? Tava fazendo micagem atrás dele. É, ela fica vindo aqui. Ei, Marcelo, tem muito que aprender ainda. Para chegar até vocês, eu tô engatinhando ainda. Não, é o contrário, cara. Eu não tô nem gatinhando, eu estou me rastejando para começar a gatinhar. Ô, Radal, só para confirmar aí, tá gravando aí já, tá? Não sei se você tem que tirar da gravação, tá automático aí. Ah, a Cris que abriu, né, Cris? Você que abriu? Não, Não? eu não tô de roster. Quem Então, que tá então, como host? né, quem que vai entrar de host? Ninguém tá como host. Por enquanto, ninguém. Ninguém. Você vai passar slide, Marcelo? Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, abre para ele, ô, Cris. Tá, peraí. Boa noite. Boa noite, Isabel. Não, mas se não precisa, ô, Cris, se não for necessário, vai na raça mesmo. Não, eu só preciso achar o código aqui que eu nunca acho. A janelinha, Você né? lembra? A janelinha dela. Cheio de janelinha. Qual código você está procurando aí, Cris? A senha lá deles é fraternidade. É Frater, tudo maiúsculo, 2021. Mas depois tem um monte de letrinha minúscula. J, E, S, K, A, R. Peraí. Deixa eu anotar aqui, que a Neucione marcou, mas eu não estou achando. Fechou? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rosana. É Boa noite. 2021, né? Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. Fala, Rosana. Tudo bem? É Gescar. Qual que é a senha, Radal? Vou mandar para você, peraí. Me manda pro WhatsApp, mais fácil. Entra aqui. Chegou quem faltava. Linda. Imagina, eu vim para a sala e liguei o computador, ela falou assim, pode deixar comigo, então. Então, me chamando na sala.
Ó, tia Fernanda. Ó, tia Fernanda. Tá aí. Chegou aí, ô Cris? Chegou, Radal. Obrigada. Eu vou sair e já entro de novo. Então. Tudo rápido. Sai daqui, vai aí, chega rapidinho. É. Enquanto a gente não começa, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém pode me indicar um livro de chakras, mas que não tenha só os 7 chakras? Porque esses eu já sei, eu queria um que tivesse todos os chakras. Aí complicou, hein, Rosana? Alguém conhece? Eu não conheço. O livro do Jacob tem, não tem os chakras? Não sei se tem todos que ela quer, né? Mas então, ele tem um livro que tem bastante chakras. Aí, eu já olho. Eu nem chacrinha tenho, viu? Porque só na cabeça tem pelo menos 6, né? Tem mais, mas os principais são 6. E se a gente vai pegar livros de chakras por aí, eles falam dos 7 principais só. Não, ele fala de 8 só. 8. Rosana, eu acho que no Pinterest você pode achar alguma coisa, porque lá sempre aparece coisa de reiki e coisas assim, então pode ser que você ache alguma coisa lá. Ah, legal, vou procurar. Obrigada. Eu tenho minha apostila de reiki, Rosana. Eu vou dar uma olhada. Amanhã eu vou dar uma procurada. Se eu tiver, eu levo amanhã à noite para você. Tá bom, obrigada, Cris. Tá? Passei já para você, Marcelo. Boa noite, turma. Ah, legal, Cris. Eu já vi aqui que dá para compartilhar. Cris, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se eu quiser fazer um slide, depois eu passo para você e você coloca no ar, como que é? Eu não sei daí. Ah, você não sabe passar o slide? Não, eu sei fazer, eu sei montar em PowerPoint. E depois? Se quiser, passa para mim, aí eu vou passando para você. Tá legal. Não tem problema, eu passo para você, tá? Tá legal, tá joia. Obrigada, viu, bem? Obrigada. Olha como tem uma Cris, pau para toda obra. Bom, Certeza. Vai e nessa. se a Cris não puder, Tem a Del. tem Pois é, Anabela. mas Sim. também podemos liberar para você compartilhar. Você sabe compartilhar? Não, eu como assim? No PowerPoint. Então, mas é a partir do PowerPoint do seu computador, você abre o Zoom aí e é só liberar para você compartilhar. Aonde está escrito, no meu está em inglês, então é share screen. Share screen. Ó, meu inglês. Presta Você atenção, nunca share fez isso, né, screen. Isabel? Não, eu nunca fiz. Então, teria que ter uma orientação mais específica, né?
Deixa do Pode jeito que está, que passa para a Cris vai passando para ela. Ah, não, mas que para treinar, é assim, é Ah, 8h80, total. Só se não tiver como. Aí depois você orienta ela numa aula particular. Né? É que aqui eu sou a chefe, então, como diz o Radal, então eu já sou mais severa, não tem que fazer na íntegra. Não, estou brincando, mas se você tem condição de fazer o compartilhamento, não é difícil. No começo a gente dá umas bobeadas, mas só esperto. Faz parte do aprendizado. Se você quiser, um pouquinho antes, a gente abre uma salinha e aí você brinca um pouquinho. Ah, tá bom. Você que decide, senão a gente passa também, sem problema nenhum. É fácil, Isabel. Eu também não sabia nada, agora eu também continuo não sabendo nada, mas pelo menos eu mexo nesse negócio aí. Ah, não, quando a gente está começando a aprender, muda tudo. Aí começa de novo. Mas não é difícil, não. É só os primeiros comandos depois. Olha, Paula aí. Cadê? Não vi. Oiê, boa noite. Boa noite. Meio atrasada, mas hoje eu consegui chegar. Olha que foi 40. Aí você pode começar, Marcelo. Você que é o dirigente hoje, você que vai coordenando as coisas aí. Você que é o chefe, Ah. Marcelo. Ô, louco, hein? Tô no comando, então, hein? Você é o chefe de tudo hoje. Legal. Então, já pode começar? Pode começar já? Esperar Pode. mais um pouquinho? No meu computador aqui é 19h36, mas parece que ele está meio atrasado. Ele está 3 minutos atrasado. É 19h39. Então pode começar já. Legal, então. Então, a gente vai começar aí a aula de hoje. Vamos começar fazendo a leitura, então, do Seara. Quem que vai estar fazendo o Seara? Eu não lembro aqui da escala, que eu estou sem a escala. Sou eu, a Rita. Ô, Rita. Posso começar com a Seara? Pode. Vamos lá. É o capítulo 54, Aptidão e Experiência. Reunião pública de 29/7/60, item 192. Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos do espírito sem nenhuma ilusão? Pretendes cultivar o intercâmbio mediúnico sem leve tisna de engano? Estendes os braços e espera por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento, experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra. A aptidão sugere, a experiência edifica. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasse o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam obrigações, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia o estudar e o servir com ela.
Bom, é aquilo, né? Para fazer um trabalho mediúnico, para exercer realmente a mediunidade, não é só com aptidão. Precisa de experiência, precisa de trabalho, precisa de crescimento, estudo. É muito maior do que somente o começar. É trabalhar e trabalhar muito. Não é fácil. É um trabalho maravilhoso, mas que exige bastante. Exatamente, né? O que eu achei interessante nesse texto é a questão de que a mediunidade ela é comum a todos, né? Ela é comum a todos e nós que temos que saber canalizar isso para o bem, né? Alguém mais colabora aí com o comentário? Isso não é um trabalho só de agora, né? É um trabalho perseverante de vidas passadas e continua, né? Não é só numa vida material que se vai, como adquirir a tão experiência que se fala, né? Como Chico e outros que tem aí, né? Então, a gente está trabalhando para isso, para adquirir uma mediunidade cada vez mais produtiva, que nem o Chico teve, né? Vamos dizer dessa forma, né? Mas para isso não é só numa vida, né? A gente tem que ter várias vidas trabalhando para o bem. O que eu percebi assim, Exato, é isso mesmo. a diferença entre aptidão e experiência. Aptidão é como se fosse um pensamento, e a experiência é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Né? Você não consegue, você tem um pensamento, você elabora, mas você tem que trabalhar. Você não pode ficar só no campo do abstrato. Está escutando, Fernando? Não pode ficar com medo, tem que trabalhar. Ai, meu Deus. Está servindo a carapuça. Para de ser tua Fernandinha. Tem um longo caminho. Larga do meu pé, assim. Tem que ir lá com nós lá, Fernanda, de terça-feira lá. Semestre que vem eu vou. Legal. Bom, vamos lá. O dia que a Fernanda for, eu vou vender pipoca na porta. Pipoca com quem, então? Tá certo. Ai, que delícia! Boa tarde, Emerson. Bom, vamos lá. Então, agora a prece inicial é a Rosana, né, Rosana? Tirei o som aqui, sou eu, sim. Rosana. Posso começar? Boa noite a todos os encarnados. Ninguém está me ouvindo? Estamos sim. Eu estou perfeitamente. Estão ouvindo. Pode ir, Rosana. Boa noite a todos os encarnados e desencarnados que nos acompanham esta noite. Pedimos que os bons espíritos nos iluminem para que possamos nos unir em coração, para continuarmos juntos em nossos estudos e práticas e para que possamos formar um elo de união, de paz e de amor, apontando nossas energias para a nossa missão de auxílio à humanidade, que renasce com outros propósitos e outras possibilidades. Pedimos também que nos auxiliem a entender e empregar os ensinamentos trazidos nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu amparo, que esteja sempre conosco, que assim seja. Fer, é você que vai fazer o evangelho, né? Evangelho, isso. É capítulo 23, 7, 8, né? Deixai os mortos enterrar os seus mortos, é isso, né? Correto. Eu vou ler que é curtinho, depois eu comento, tá? Pode ser? E a outro disse claro. Jesus, tá. Segue-me.
E ele lhe disse: Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Está em Lucas 9, 59 e 60. O que podem significar estas palavras? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua experiência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira, que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que prende a gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida, e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou, dizendo: Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide pregar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Essa passagem fez eu pensar muito na questão da pandemia, né? Pelo menos é o que me vem quando eu leio. Porque eu acho que agora, independente da religião e do entendimento que as pessoas têm com relação à morte, eu acho que agora, obrigatoriamente, a gente está tendo que trabalhar esse desapego, né, de rituais, de hábitos, né, e olhar para a questão, para a vida espiritual, porque a gente não está conseguindo, né, ou muitas pessoas não conseguiram enterrar os seus mortos, pelo menos não como que era habitualmente, né? Se estão fazendo de maneira rápida, sem muito planejamento, né? Então, eu fico pensando nessa questão, que eu acho que agora, muito mais, a gente tem que olhar as lembranças que a gente tinha da pessoa, né? E lembrar e orar pelo espírito, né? E já não mais ficar preocupado com as questões materiais, né? Ou o próprio corpo, ou o que a pessoa deixou em matéria, né? Que eu percebo muitas famílias um pouco perdidas com relação a isso, principalmente os católicos, né? Que nem eu, que sou de família católica, eu percebo os familiares muito perdidos com relação a isso, né? E se esquecem justamente disso, né? Que a pessoa é um espírito que está voltando à pátria espiritual, e que lá sim é que vai fazer todo sentido, né? E aqui ficam as lembranças, e a gente tem que lembrar da pessoa e orar pelo espírito da pessoa, né? Porque o corpo já foi, né? Não tem mais significado, né? Então, quando eu leio essa passagem, é isso que me vem. Aí eu não sei se alguém quer mais, né, falar mais alguma coisa, ou complementar, enfim. Alguém quer colaborar, complementando? Você falou sobre a religião católica, né? E é mesmo, e é cheia tem todo um culto, né? Funerário, né? E fico imaginando as mães, né? As mães que perderam seus filhos, os pais que perderam seus filhos, que para eles também, porque eles foram educados assim, né? Com todo o respeito que se tem que ter pelo outro. E eles também têm aquela coisa de última visão que eu vou ter do meu filho. Eles não têm essa percepção maior de que a vida continua, né? E é muito difícil. Eu vejo
pelos meus primos, os meus parentes são muito católicos, a última vez que eu vou ver meu pai, né? Eles falam, a última vez que eu vou ver minha mãe. E fica muito difícil para eles esse entendimento, né? Mas, aos poucos, eu acho que todo mundo vai aí despertando, vai sabendo, né? Vamos trazendo à tona, Jesus vai trazendo à tona, né? É bom a gente interpretar as palavras do Mestre. Toda essa experiência, né? Porque Deus é justo, né? Não seria uma coisa injusta uma pessoa que sofreu essa vida dele aqui na Terra, ir embora, né? Enquanto o outro, um ladrão, isso, aquilo, aquele outro. Se a gente não sabe das vidas pregressas, fica muito duro, né? Essa perda fica muito dura, tá? Muito bom. Mais alguém quer dar algum comentário no Evangelho? Tranquilo. Um ponto que eu gostaria de destacar, que eu achei muito interessante, é exatamente o respeito, né, que vem falando até está com essas palavras no Evangelho, né? O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. Quer dizer, a gente vai sentir falta, né? Mas a gente tem que saber que a vida, ela continua do outro lado e que a vida espiritual realmente é a verdadeira vida, né? É a vida normal do espírito, né? Aqui é uma passagem transitória apenas. Muito bom. Os comentários, muito bom, viu, Fernando? O seu Evangelho, eu gostei. Obrigada, Marcelo. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou pedir para vocês me sinalizarem se vocês estão vendo, porque todos vocês estão congelados na tela aqui para mim, tá? Acho que a minha internet ela não está com um bom sinal. Estou vendo aqui a cara do Kardec. Estão vendo a tela? Sim. Sim? Sim. Legal. Muito bom. Então, a gente vai vou fazer uma apresentação para vocês. Uma apresentação curta, tá, pessoal? Não é uma apresentação muito longa, ela tem aproximadamente 20 slides. A ideia aqui desse tema é dar uma passada por alguns pontos que eu pesquisei relacionados à evolução da mediunidade e grande parte do assunto, se não todo o assunto, a gente já estudou no primeiro, no segundo, em especial no terceiro ano, né? Tá, então, começando aí a evolução da mediunidade. Então, o conteúdo aí da nossa aula está dividido em 3 temas: a introdução, a síntese histórica e as práticas mediúnicas. Essas práticas mediúnicas, na verdade, relacionadas a alguns povos da antiguidade que começaram a ter contato com a mediunidade. Então, vamos lá. Então, a parte 1 ali, introdução, sobre a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. A comunicação entre os 2 planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriáveis. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Novo Testamento, o Velho Testamento, a gente já tem ali algumas situações que nos dão ali a conotação de comunicação. Mas existem registros bem mais antigos, né? Se não me falha a memória, de 3.000 anos atrás, então bem mais antigo que a própria Bíblia, né? Os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus de qualquer coisa que lhes escapava ao conhecimento, tais como os fenômenos da natureza e indivíduos com habilidades que se distinguiam dos demais, que é como se, considerando que nós nascemos com aquela questão de já crer em algo que nos criou, né, algo maior do que nós, os povos já tinham isso e automaticamente eles já começavam a considerar Deus qualquer tipo de fenômeno, né, que existia no passado.
podia ser um fenômeno da natureza, poderia ser algum indivíduo que se destacasse. Eram rendidos cultos e ofereciam-se a esses deuses sacrifícios humanos e até mesmo animais, assim como oferendas de frutas ou alguma coisa que a terra pudesse gerar. Então, esse é o começo da história, mas em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Então, a partir do momento que começou-se a passar por experiências, várias experiências, a lei do progresso, que ela é aplicada ao nosso espírito, né, que através de sucessivas encarnações, o mesmo se autoaperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral, né, nós progredimos de maneira intelectual e moral, deixando sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à condição da pureza espiritual. Então, a lei do progresso, ela está extremamente atrelada à mediunidade, né? Conforme a gente vai passando pelas reencarnações, nós vamos desenvolvendo esses aspectos da dimensão intelectual e moral. É importante destacar que, para a doutrina espírita, não há destino, né? Então, a questão do livre-arbítrio, e por isso que eu deixei até as duas palavras aí, a lei do progresso e o livre-arbítrio em outra forma, para a gente exatamente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para a doutrina espírita, não há o destino, não há a predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias, através de pensamentos e ações que nós vamos absorvendo no nosso grupo cultural, nos nossos caminhos que escolhemos, exercitando uma característica indissociável da nossa inteligência. Tem a questão 780 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, a cada instante que nós tomamos uma decisão na nossa vida, nós estamos fazendo uso do livre-arbítrio, e isso pode trazer algumas consequências para o nosso dia a dia, né? Mas a lei do progresso, ela é inerente ao livre-arbítrio. Então, a gente tem que ter, considerando sempre a lei do progresso, o crescimento moral e intelectual, e fazendo um bom uso do nosso livre-arbítrio, para que a gente possa evoluir. Ainda no início, ali sobre a mediunidade, o homem ele aprende a utilizar a energia espiritual do qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Só para constar, tá, pessoal, estou tendo que dar uma olhada na outra tela aqui, que a minha tela principal, acho que a internet está oscilando, eu estou com outra tela aqui do lado, tá? Vou desviar um pouco o olhar do computador aqui para vocês me verem, tá bom? Ainda o homem aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio de recursos da sintonia. Então, a introdução da mediunidade se dá dessa forma, considerando a lei do progresso, o livre-arbítrio, sabendo utilizar o fluido cósmico universal, lembrando, né, pessoal, que de acordo com a codificação espírita, entende-se por fluido cósmico universal aquilo que se pode conceituar como sendo uma matéria primitiva, né? A gente aprendeu isso no primeiro ano, se eu não me engano, no segundo ano, de maneira que suas modificações e respectivas transformações dão origem ao que é orgânico e inorgânico. Esse é o conceito do fluido cósmico universal. A gente está fazendo relembrando alguns aspectos do que a gente passou aí nos últimos anos, né? Vamos lá.
Deixa eu só me organizar aqui que minha tela escureceu. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial do intercâmbio facilitando a comunicação das criaturas. Então, esse livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz vem falando sobre isso e afirma também que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que se caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos de sono reparador do corpo físico. Então, é aquela questão, né? Quando nós estamos dormindo, o nosso espírito está trabalhando em algum lugar, ele está indo para algum lugar, né? Eu me lembro bem isso no terceiro ano, ficou muito gravado para mim, né? Quando nós estudamos lá no terceiro ano, essa questão. Com relação à síntese histórica da mediunidade, aí nós vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade primitiva, a tribal, fetichismo, mediunismo mitológico, mediunismo oracular. Tá? São só alguns pontos que eu trouxe para que a gente pudesse compartilhar, né? Pudesse conversar sobre o tema. Então, falando um pouquinho sobre mediunidade primitiva. A intuição é a mediunidade inicial, o médium é idólatra, adora ou teme as forças da natureza, nomeados como deuses, sol, lua, céu, estrelas, chuva, árvores, rios, fogo, ser humano que se destaca na comunidade. Então, lá no início, era dessa forma que a mediunidade se manifestava, era dessa forma que as pessoas encaravam. E as pessoas adoravam céu, lua, terra, né, estrelas, e aquelas pessoas que talvez na sua comunidade elas se destacassem de alguma forma. Quando a gente começa a falar da mediunidade tribal, e aí pesquisando, né, isso ficou como se fosse numa linha do tempo. Então a gente passou da mediunidade primitiva, a gente evoluiu um pouquinho para a mediunidade tribal, onde se desenvolve ali uma mentalidade mediúnica coletiva, né? Então, a crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de o céu, que é igual ao Pai, o Criador ou fecundador, e a Terra, que tem o papel de mãe, ou geratriz, que foi a fecundadora, ou foi fecundada pelo Criador. Então, a gente sai um pouquinho ali daquela questão mais de colocar, endeusar as coisas, a gente começa a reconhecer como grupo que existem céu, que pode ser o pai, e a terra, que pode ser a mãe, mas ainda é uma mediunidade bem rudimentar, né? Quando a gente passa para o fetichismo, é uma forma um pouquinho mais aprimorada do mediunismo tribal, apresentando ali um forte colorido anímico, pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. Surge a figura dos curandeiros, dos feiticeiros, altamente respeitado e reverenciado, amada e temida pelos demais membros da tribo ou do clã. Então, um pouquinho mais à frente nessa escala, né, a gente chega então nesse fetichismo, onde aparece ali a figura do curandeiro, do feiticeiro, né, que vem representar as divindades. Importante destacar que está até inclusive aqui no slide, em algum momento estas práticas se desdobraram em outras conhecidas atualmente, como voodoo e magia negra. Então, existe ainda alguns locais onde é praticado, né, existe essa prática, e, segundo a história, vem derivado aí do fetichismo, tá? Então, a gente viu ali esses três
temas. Pessoal, tá todo mundo conseguindo ver a tela? Para mim aqui tá bem complicadinho, tá? Tá conseguindo? Eu Legal. estou. Tá, legal. Porque eu tô indo pelo script aqui, porque para mim eu tive que jogar no computador do lado aqui, mas tudo bem. Vamos lá, continuando. Aí a gente fala um pouquinho do mediunismo mitológico, né? Então, a prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos, simbolismo, narrativa da criação do universo e dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas ou anímicas de forte conotação ritualística. Então, existiu um momento da história, isso aí, às vezes, dependendo, se a gente for trazer para os nossos dias, né, dependendo do filme que você assiste, ele traz alguma coisa desse tipo, dependendo da época em que o filme está se referindo, né? Exatamente nessa questão da mitologia que existia por trás disso, do mediunismo, que talvez eles não soubessem, mas que existia por trás disso. Quando a gente fala do medianismo oracular, é o medianismo que aparece no período da história humana considerado como início da civilização. Nessa época, existe o politeísmo religioso, né? Então, os oráculos constituem o centro ou a cerne de toda atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. E aí tem até a foto, né? A figura do Delfos, oráculo de Delfos, que na Grécia, né, tornava-se o centro da mediunidade oracular, sendo o oráculo de Delfos o mais famoso. O oráculo pode representar a divindade, que fala por voz direta, podia estar encarnada em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar. É interessante que, quando a gente fala da Grécia, né, a gente começa... Hoje à tarde eu estava dando uma pesquisada, inclusive antes para ter conteúdo para falar para vocês. A Grécia, nessa época, elas existiam 14 deuses, né? Existiam 14 deuses. Dentre eles tinha Zeus, tinha Hera, tinha Deméter, tinha Hades, tinha Héstia. Então, tinha vários deuses que eles veneravam e eles ficavam cultuando. Prática mediúnica. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os egípcios, os hindus, se eu não me engano, sobre os judeus e um pouquinho mais próximo da nossa história. Então, é interessante, quando a gente fala da antiguidade, a gente vem falar sobre as questões da mediunidade na antiguidade, a gente pega, por exemplo, o caso dos egípcios, né? Então, a mediunidade de cura, especialmente relatada em O Livro dos Mortos, mas os fenômenos da emancipação da alma eram especialmente conhecidos e praticados. Então, o que era esse Livro dos Mortos dos egípcios, né? É um livro que você consegue comprar pela internet, se você quiser, hoje em dia. Era um livro que era escrito, ele era escrito no papiro e tal, e ele sempre era deixado junto com o faraó que era enterrado. Porque os egípcios eles criam muito que toda a riqueza, tudo aquilo que o faraó tivesse amealhado na sua vida, faria diferença na sua vida futura, né? Na sua vida fora a terrena, né? Então, esses livros sempre foram encontrados, e é um livro, se não me falha a memória, com 4 capítulos ou mais capítulos, e ali é cheio de cantos, cheio de rituais. Tem, inclusive, uma versão disponível para compra na internet, que tem até mesmo as pinturas que eram utilizadas. Então, você tem a versão do livro somente escrito, e você tem com as gravuras e tal, que eles utilizavam naquela época, os egípcios, né? Quando a gente vai para os hindus, né, a cultura hindu,
vem dizendo que os Vedas encontram-se descritas todas as etapas da iniciação mediúnica e de intercâmbio com os espíritos. Os hindus se revelam como mestres do domínio de práticas anímicas, tais como faquirismo e o desdobramento espiritual. Nesse caso dos Vedas, também é um livro que foi compilado por volta de 3.000 a.C. É esse livro que eu não estava me lembrando no início da apresentação. E ele se chama Vedas. Ele também é dividido em capítulos, ele tem ali uma série de escritos, e um dos livros, ele é o mais valioso para eles, né, que é o que eles chamam de Rig Vedas. Mas, de qualquer forma, os hindus também, eles tinham essa iniciação mediúnica com o intercâmbio com os espíritos através da utilização desses livros, assim como os egípcios criam também nessa questão. Quando a gente começa a falar um pouquinho mais próximo, né, da história nossa, a gente tem ali a mediunidade dos judeus, né, falando do povo judeu. A mediunidade natural revela-se exuberante na Bíblia, que apresenta uma significativa variedade de fenômenos, os de efeitos físicos e os efeitos inteligentes. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Está todo mundo me ouvindo? Tá? Porque aqui deu uma mensagem que a internet está ruim, por isso que eu estou preocupado que vocês não estão vendo nem me ouvindo. Estamos vendo e ouvindo, pode ficar tranquilo. Então tá bom. Neste cenário surge a figura notável de Moisés, que era um médium de vários e poderosos recursos, né, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o Decálogo, né, ou mais conhecido como os 10 Mandamentos da lei divina. E aí é muito interessante que você pega o Velho Testamento, né, vamos chamar de Velho Testamento ou Antigo Testamento, e ali existem várias passagens bíblicas que dão o contexto de mediunidade, né? Trouxe aqui a questão dos 10 mandamentos, mas existem outros fatos, né? Outras passagens. Quando a gente fala do Novo Testamento, a gente já fala de Pentecostes, né? Então, no Novo Testamento, os apóstolos e os discípulos de Jesus demonstravam um maior entendimento da mediunidade que se manifesta e era utilizada para auxiliar o próximo. Então, o dia de Pentecostes é caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então. Eu coloquei aí o trecho, e dependendo da versão bíblica que a pessoa tenha, pode mudar um pouco o capítulo, tá? Mas é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 ao 13, vem falando daquele momento onde existe aquela reunião, onde estão todos os seguidores de Cristo reunidos, e existe ali o Pentecostes, então eles começam a falar em línguas, é uma série de eventos, né? Pentecostes, vamos lá. Continuando aí nessa linha do tempo que a gente vem falando, nós temos o período que nós passamos pela Inquisição. Então, na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médios são submetidos a suplícios atrozes. Condenados a morrer queimados nas fogueiras, pois as decisões inquisitórias consideravam as manifestações dos espíritos ação de força diabólica. O martírio, a que inúmeros médiuns foram submetidos, principalmente por efeito da ignorância, prossegue ainda nos primeiros dias do espiritismo.
Então, um fato bem relevante da história, né? Se a gente for pensar na história como um todo, a Inquisição, ela perseguiu, sim, não só espíritas, mas como uma série de outras pessoas, né, e crenças, simplesmente pelo fato de que elas tinham essa mediunidade inata, né? E talvez naquela época, com certeza, não era tão entendida, e aí, por algum motivo, era mais fácil condenar essas pessoas, né? Importante, antes da gente falar do Alto da Fé de Barcelona, existem dois grandes marcos do espiritismo, né, que eu acho interessante, porque a gente vai falar ali no Alto da Fé de Barcelona de 1861. Só que em 1848 nós tivemos um evento marcante que é o antecessor dos estudos de Allan Kardec, né, que é a questão do episódio de Hydesville, né, a família Fox, deixa eu ver aqui o nome, só para mim não falar errado. Só um minuto. Isso, eram as duas irmãs, né, a Kate e a Margaret Fox, que foi quando elas começaram, aquela história, né, que elas se mudaram para uma casa, aí elas começaram a escutar algumas pancadas, e aí elas começaram a criar ali um diálogo com achando que era uma brincadeira no primeiro momento, e aí sim eles começaram a fazer algumas perguntas, e aí o espírito respondia através de pancadas, e aí se teve todo um desenrolar da história, né? Esse episódio foi em 1948, então esse é um fato bem marcante do espiritismo, né, da mediunidade. E o segundo, que eu entendo que também é bem marcante, que é interessante, em 57, que é o lançamento do Livro dos Espíritos, que também vem numa sequência, na sequência do episódio das Irmãs Fox, né? E vem ali um pouquinho depois também das mesas girantes, que acabou sendo ali um evento que um pouco antes do Livro ali dos Espíritos, quando Allan Kardec ele efetivamente estuda, começa a tratar como ciência, era uma coisa que o pessoal tinha como diversão, de certo modo, né? Ver as mesas girantes. Então, esses dois fatos, tanto o episódio de Hydesville, das Irmãs Fox, quanto o lançamento do Livro dos Espíritos, eu entendo aí que são dois grandes marcos do espiritismo, e que vem, quando a gente fala do Alto de Fé da Barcelona, existe um contexto, né? Porque a história registra o Alto da Fé em Barcelona, no qual 300 volumes de brochuras espíritas foram queimadas por ordem do bispo da província em 9 de outubro de 61, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Então, por que eu quis fazer essa análise, né? Eu acho que é interessante que a gente tenha isso como dado histórico, porque Allan Kardec ele compilou e fez o Livro dos Espíritos em 57, já havia tido o caso das Irmãs Fox, já tinha havido o fenômeno das mesas girantes, e aí em 61, quer dizer, um pouco tempo depois do Livro dos Espíritos, da elaboração dos livros, do Livro dos Espíritos, é feita essa tentativa de reduzir ou abrandar ou eliminar essa doutrina que era baseada na ciência, é baseada na ciência, né? De tirar isso do nosso entendimento, da nossa história. Como conclusão desse pequeno estudo que eu fiz, lembrando aí que se eu fosse
puxar todo o histórico, com certeza daria vários slides, então eu optei por fazer uma coisa um pouco mais sintetizada, que a gente pudesse ter uma linha do tempo na nossa mente, né, que eu acho que facilita. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprime as suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Isso está lá no livro, no nosso Evangelho, capítulo 23, o item 9. Pessoal, eu sei que foi curto, foi rápido, né? Queria ver de vocês se foi tranquilo, deu para entender a mensagem, deu para entender aí o conteúdo. Eu achei que foi sucinto, mas foi bom. Tem uma boa visão, assim, né? De como começou e de como chegou até agora. Assim, se fosse para dar uma aula, né? Assim, você falar sobre como que era a mediunidade no Antigo Egito. Se você tivesse pego esse tópico, daí sim, teria que abrir. Mas como você deu uma visão geral, eu acho que é ótimo. Inclusive para leigos, né? Para leigos daí. Isso. Quer dizer, eu não sei daí também. Legal. Bom, apesar que minha opinião não vale nada, né? O que importa é a professora Osibéria está aí, certo? É ela que tem que falar. Ó. Ô, Marcelo, você não vai usar uma tela? Tira a tela, assim parece todo mundo. Eu vou tirar aqui, vou tirar. Deixa eu só lembrar onde que eu descompartilho. Já descompartilhou? Para vocês? Não, ainda não. Não, vai no share screen lá. Vai lá para a apresentação lá. Para mim não está aparecendo, eu estou com um problema aqui na minha Chris, tela. Deixa aí para ele então, Cris. Travou tudo. Consegue, Cris? Acho que sim. Consegue, é que tem uma travada aqui, eu não estou conseguindo... Não está conseguindo enxergar? Marcelo... É que eu acabei jogando a apresentação numa outra tela, porque travou para mim a... Você consegue entrar nos 3 pontinhos em cima da minha tela? Não, ainda não. Você consegue entrar nos 3 pontinhos em cima da minha tela, Marcelo? Pronto. Agora saiu. Saiu. Consegui tirar aqui. Bom, Marcelo, a sua apresentação foi bem sucinta, né? Mas foi bem dirigida, bem tranquila. A apresentação do Zelaide foi bem legal também, né? Então, você está, assim como diz, está apto a continuar, de alguma forma, a trabalhar como no grupo de monitores. A Shepa está aí, ela fala melhor que nós aí. Sim, tá tudo bem. Foi muito bom. Você fez bem resumido, mas você pegou os pontos principais. Então, por aí você já tem o entendimento bem amplo, que eu achei, para quem está chegando agora, já tem uma noção. São as noções elementares, praticamente são as fundamentais, não é isso? E foi muito bom. Pode ir treinando, que vaga sempre tem, viu, Marcelo? Sempre, né? Obrigado, Elzibé. Sempre está precisando de gente nova para trocar o povo. É importante. É assim que começa. Você pensa que eu também não gaguejava? Você pensa que eu também não tinha cola? É isso daí a vida. A gente vai vivendo, cada vez mais se aperfeiçoando, não é verdade? Sem dúvida, sem bom, dúvida. Agora, faz de conta que eu não estou aqui, tá bom? Não, tá joia. Legal. Bom, então, continuando aqui,
Alguém mais quer fazer algum comentário da apresentação? Tá tranquilo? Não, eu também gostei, despertou a curiosidade, eu fiquei parada naquela mediunidade de cura lá do Egito, eu acho. Deu vontade Sim, de das pitonisas, né, Nel? Acho que era do Antigo Egito que ele Principalmente aquela de Endor, né? A pitonisa de Endor era fabulosa. Pitonisa, ela lia a sorte, né? Não fazia cura, né? Não, acho que é do Egito, acho que é não é? isso mesmo. As pitonisas eram outras coisas. Mas médio de cura também está em voga aí, tem bastante médio de cura andando por aí. Está no livro dos mortos, né? Agora eu quero ler o livro dos mortos. É um livro bem tranquilo, viu? Tem versão que você baixa integral na internet. Lógico, não é o que tem as figuras todas e tal. Mas ele tem todos os capítulos, acho que são 24 capítulos, mais ou menos. É bem legal. Eu dei uma olhada, hoje, na hora do almoço, eu dei uma pesquisada, né? Só para ver se não... porque eu estava tentando fazer a apresentação bem tranquila, né? Não ficar tão carregada. Mas é interessante. A princípio, tem que ser objetivo, né? Para ter uma compreensão, que se a gente começa a abrir muito leque, fica confuso. Sim. A gente aprende. Bacana. Bom, então, bom, a gente tem que fazer agora a vibração e a prece final. Ô, Cris, a gente faz aí a escala da próxima semana um pouquinho antes da prece final, pode ser? Pode, lógico, você que manda. Tá bom. Então, a Isabel Navarro está aí, né, Isabel? Sim, aqui presente. Opa, vamos lá. Então, a vibração está com você hoje, né? Isso. Elevemos nosso pensamento ao mais alto, pedindo a Jesus, nosso querido mestre, emanações de paz, saúde, equilíbrio, coragem, amor fraterno para toda a humanidade. Vibrações de gratidão para a nossa casa terra, que nos acolhe com abundância de recursos naturais e com exuberância de beleza. Vibremos por mais compreensão para os que se debatem no erro e nas ilusões passageiras. Vibremos pelos que estão sós, não por opção, mas por circunstâncias da vida. Que cada irmão que vive na rua encontre, pela bondade divina, uma refeição quente e um teto para se proteger. Que cada encarcerado descubra no amor do Cristo a redenção de suas más obras e que a mão do Mestre Jesus toque seu coração para aderir à luta do bem. Vibremos pelos doentes da alma e do corpo, para que encontrem dentro de si força e coragem para um mergulho mais profundo que os leve ao entendimento de que tudo tem uma causa e que esta compreensão traga aceitação, serenidade e cura. Vibremos pelos irmãos cansados no trabalho árduo de todos os dias, que a cada inspiração seus corpos se encham de vitalidade e vigor. Nossas melhores vibrações para que todas as crianças tenham oportunidade de desenvolverem através do estudo, se desenvolverem através do estudo, e que nunca lhes falte orientação espiritual e o calor de uma família. Que Deus ilumine nossos governantes e os inspire a liderar com justiça e verdade. Vibremos por nós mesmos, para que nossa fé seja sempre firme e a vontade de ajudar o próximo seja posta em prática. E assim, Senhor, após tanto pedir, agradecemos por todas as bênçãos diárias, que sigamos no seu caminho de amor e na luta de nossa reforma íntima. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, ainda posso fazer a prece final? Não, antes da prece final, fazer só fechar aqui a nossa escala, pode ser? É só confirmando, essa semana que vem é a Fernanda, né? Isso, sou eu.
Então, tá joia. Então, vamos organizar a nossa escala, gente. Quem faz a prece inicial? Eu posso fazer a prece inicial. O Evangelho. Ô, Cris, pode colocar que eu faço. Você faz? Faço. As vibrações, a Marli pediu para colocar o nome dela. Tudo bem para vocês? Bem. Sem problemas. E a prece final? Faltou a Seara. A Seara eu posso fazer. A Seara, você faz? Faço. E a final? E a final? Eu faço. A Rita. A Rita faz. Fechado, então. Fechou a escala aí, Cris? Fechadinho. Pronto. Legal. Então, agora sim, a gente vai para a prece final, é a Isabel Torres, né, Isabel? Isso. Então, vamos continuar sintonizados com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor espiritual. Vamos agradecer do fundo do nosso coração essa oportunidade de estarmos aqui, agora, com esse aprendizado. Quantos irmãos nossos gostariam de estar junto a nós e não podem? Mas todos têm o seu trabalho, todos têm a sua labuta. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos. Obrigado por mais este dia. Obrigado pelos dias vindouros. E que todos esses dias nós possamos caminhar sempre na seara do bem e fazer o nosso melhor para o nosso próximo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Falou, Marcelo. Parabéns para você. Vai se preparando aí, que a chefa vai laçando vocês aí. Parabéns, viu, Marcelo? Eu gostei bastante também, viu? Isso daí. Obrigado. Assim, Bem, gostei muito. Parabéns, Marcelo. Muito bom. Obrigado, Rita. Já tem traquejo, né, Marcelo? Foi, tem o quê? Já tem traquejo, né? Eu tentei fazer o meu melhor aqui, né? Mas... Parece bem experiente já. Ele já foi padre, já. Vai ver que é isso, então. Quem sabe na outra encarnação? Quem sabe? Ó, tem que cortar esse pedaço aí, hein? Não tem essa de fui padre, não. Na outra encarnação. O Radal também já foi padre, tem uma cara de prade. Então, eu e o Radal trabalhamos na mesma comunidade, então, né, Radal? É provável. Não, um foi o padre e o outro foi o povo. Às vezes levava o povo no pecado e cometia pecado no lugar deles. Ai, meu Deus do céu. Ei, Radal, você vai cortar isso, mas de repente a gente colocava os caras na fogueira lá, né? Ai, meu Deus. Então, pessoal, tchau, boa noite. Tchau. Desculpa. Tchau, obrigado. Bom final de semana para todo mundo. E até amanhã, Obrigado. de amanhã, né? Até amanhã, para quem Amanhã. Até amanhã. Amanhã nós estamos lá. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.